falei, assim, até inclusive teve um comentário, você não podia trabalhar, vai ficar sem trabalhar se eu preciso. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Cantinho da Sol, e hoje a gente vai explicar um pouquinho, né, como que a gente conseguiu uma pequena ajuda, né? Isso, na verdade, assim, nós não sabemos se é do estado, eu acho que é do estado, da província, né? Daí nós conseguimos uma ajuda em relação à doença, que a Solange tem uma ajuda de custo, né? E vou estar contando pra vocês também um pouquinho da minha história, resumidamente, tá? Sobre meus problemas de saúde, né? Que a gente sempre em vários vídeos fala, fomos ao médico, fomos comprar remédio. Estamos no hospital. Uma hora eu gravo pra vocês e essa hora nunca chega, mas hoje chegou porque a gente também vai falar sobre como conseguir essa carteirinha. Isso mesmo, então essa carteirinha, ela é destinada a algumas doenças, né? A Solange, ela tem uma doença chamada lúpus, né? E na verdade, assim, o custo do remédio é muito caro, né? A consulta em si até que não, consulta, mas a parte de medicação dela é muito caro, para uma medicação de um mês mais ou menos é bem caro. Então daí a gente correu atrás para ver sobre algum tipo de auxílio, né? Indicaram um prédio para nós, né? Eu fiz a tradução do cartão ali, e é um prédio referente à prefeitura, a prefeitura de Gifo, né? Que é a província nossa. Então fui ali e aí, graças a Deus ali tem duas tradutoras também, né? Em português ali na cidade de Minocamo, que a gente reside aqui em Cane, Minocamo aqui do lado, e a gente foi lá para ver essa carteirinha que podia fazer, né? Daí ela explicou tudo certinho, ela levou lá no escritório da japonesa e foi fazendo a tradução, e daí precisava fazer uma carta, né? O médico precisava preencher um formulário, e esse formulário precisava especificar como é que estava o grau da doença, como é que funcionava, né? Qual que era o diagnóstico dele e tal. Então nós pegamos essa carta, levamos lá no médico e ele preencheu tudo certinho, corretamente. E daí levamos ela de volta, levamos uns documentos que precisava, né? Tipo o Zarucado, levamos a carteirinha de saúde dela, que é o do Roquem, né? E daí demos entrada no processo. E daí a gente conseguiu essa carteirinha. Na verdade, assim, são vários tipos de doenças que se qualificam. Então, por isso que a gente queria falar isso para vocês. Às vezes você está vindo para o Japão e tem uma doença e por mais que você pague o Roquem aqui, que é o seguro saúde, na hora de você passar, o seguro só cobre 70% do custo. Então, se seu remédio for bem caro, ele vai ficar caro mesmo. Mesmo você pagando 30% só do valor dele, vai ficar caro ainda. Então, nós conseguimos essa carteirinha, então nós resolvemos gravar esse vídeo para quem está vindo ou quem está aqui, correr atrás disso aí também, para você ter uma ajuda de custo, né? Para você sobrar um pouco de dinheiro, mas para vocês também, né? Então aqui, eu recebi esse formulário grande aqui, ó, lá de lá, né? Explicando tudo certinho, que aqui são vários tipos de doença, né? Não é só lúpus, são vários que tem aqui, são duas folhas. Fiz a tradução de algumas para você, eu vou até falar para você algumas, ó. Tipo lúpus, né? Hepatite autoimune, neurofibromatose, né? Artrite reumatoide. Então, são vários tipos de doenças. Então, nós fizemos esse vídeo explicativo para mostrar para vocês que vocês podem correr atrás também, para vocês não perderem muito dinheiro, né? Então, depois do processo que a gente fez, né? A gente veio a carteirinha da Solange. Agora o Silas vai mostrar a carteirinha, gente, mas vocês me dão licença que eu vou sair, vou arrumar algumas coisas aqui em casa. Depois eu volto no vídeo pra tá falando com vocês sobre como que foi o meu problema de saúde, quando começou, só pra deixar mais explicadinho, tá bom? Essa carteirinha aqui eu vou mostrar só o verso, porque tem dados pessoais aqui, né, que não pode ser mostrado, né?
Então, essa é a carteirinha que a gente recebe, né? Que vem pelo correio, tudo certinho. E vem... Nós recebemos também esse tipo de folha aqui, ó. Isso aqui tá meio amassado um pouco. Mas é os... Toda vez que for no médico, na farmácia, precisa levar uma folhinha dessa aqui também. Por quê? Porque o médico precisa preencher. A clínica precisa preencher e a farmácia. Entendeu? Então aqui é mais ou menos um exemplo. Aqui é um mês que a gente foi e o custo total dessa, por exemplo, da consulta deu 4.990 e a gente pagou só 990, entendeu? Enquanto que a medicação delas para um mês seria 34.160 e nós pagamos só 7.820. Então tudo tem que ser colocado aqui. Todo mês tem que levar uma folhinha dessa aqui, tanto no médico especialista que você passa sobre essa doença e também na farmácia onde você vai pegar a medicação específica para essa doença. Então você tem que preencher. E também, se lá também no lugar que eu fui, se falaram para mim que se eu fosse, sei lá, a Solange precisasse ir no hospital e fizesse uma cirurgia ou um atendimento referente ao lúpus, poderia também usar a carteirinha, que também ganharia um desconto lá no hospital grande também. Tá bom, pessoal? Então, chegou a época agora de renovação, né? Eles mandaram para mim um envelope e esse envelope, vou pegar aqui rapidinho, pessoal. Esse envelope também veio pelo correio, né? Veio pelo correio aqui. Vou mostrar só a parte de baixo aqui, ó. Deste lugar. Eu acho que é referente à província, né? De Rio, do estado. E depois ela vem com todos os... Na verdade, vem uma folha já preenchida, né? Os dados da Solange, tudo certo, correto. Porque como é renovação agora, a gente... Já vem tudo certinho o formulário, né? Eles mandam tudo corretamente. Mas eles mandam também uma carta para o doutor preencher novamente. Então é um formulário, ó, um formulário grande de novo, né? Com várias folhas, eu não vou mostrar para você, tem dados pessoais aqui. Mas ele se leva para o médico e ele tem que preencher novamente. Por quê? Porque essa carteirinha é renovada anualmente, entendeu? Então todo ano você tem que levar lá para o seu médico e ele vai preencher todos os seus dados aqui. Preencher como é que está a situação da doença e um monte de pergunta que tem para ele aqui, são um monte de folha, né, que eles preenchem e depois eles devolvem, né, para você levar nesse lugar. E daí a gente tem que levar também todos esses cartãozinhos aqui, não pode jogar fora todos os cartãozinhos de todos os meses que foi passado no médico, que foi carimbado aqui pela clínica, pela farmácia onde você comprou a medicação, e levar também a carteirinha antiga, né? A carteirinha antiga, levamos os documentos do Ruquem também, né? O cartão do Ruquem e também o Zarucado, né? Para fazer a renovação da carteirinha, porque anualmente você precisa fazer essa renovação. Beleza, pessoal? Agora eu vou falar para a Solange vir aqui, ela vai explicar um pouquinho sobre a doença dela, né? Que ela não falou ainda para vocês. Então, gente, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu sempre comento nos vídeos, né? Mas nunca falei assim, até inclusive teve um comentário de um inscrito no canal falando, né? Nossa, Sol, você tá no Japão. Como que você tá aí trabalhando em quê? Porque no Brasil você teve um período que ficou sem trabalhar, né? Você não podia trabalhar. Teve um comentário assim, lá no nosso canal, um comentário assim que tipo, eu fiquei pensando, né? Como que uma pessoa vai ficar sem trabalhar se eu preciso conquistar minhas coisas, eu não posso esperar as coisas caírem do céu, né, gente? Eu e o Silas, a gente trabalha junto, conquista as coisas junto. É claro que teve períodos que eu fiquei sem trabalhar, me cuidando, né, devido ao problema de saúde. Mas não dá pra ficar esperando as coisas cair do céu, né? A gente tem que correr atrás. Eu não posso também desanimar, ficar
deprimida e não fazer nada, não correr atrás, né? Eu tenho uma condição que eu tenho crise de dor, eu fico debilitada, mas também eu não posso falar assim, eu sou doente e vou ficar, né, esperando as coisas acontecer. Não, eu gosto também, eu quero viver, eu preciso viver, isso me faz bem, em certa parte, né, me faz bem. E, gente, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu sofri um acidente de carro. Nesse acidente, meu pai faleceu. Esse vídeo, inclusive, eu queria ter gravado ele no Brasil, porque lá eu tenho fotos do acidente, eu tenho a documentação dos exames, carta dos médicos assinada da época, né? Aqui comigo eu não tenho nada, porque, né, a gente só trouxe os documentos que seriam essencial aqui. Então, essas coisas assim, mais antigas eu não trouxe. E na época, meu pai faleceu nesse acidente, né? E nesse acidente eu fraturei, eu tive uma pequena fratura na coluna, que de imediato eu não ia mais andar, né? Os médicos falaram que eu poderia, né, não andar mais. E foi um choque muito grande, né? Mas graças a Deus eu voltei a andar. Vocês podem ver, eu ando, né? Trabalho normal agora, né? Procuro trabalhar normal. E foi muito traumatizante esse acidente. Eu sofri muito com a perca do meu pai, sofri muito com o que tinha acontecido comigo, né? Demorou muito socorro, foi bem traumatizante mesmo. Então, na época, os médicos escreveram, sim, carta dizendo que eu poderia ficar afastado do trabalho por tempo ilimitado, né? Não tinha tempo indeterminado, por tempo indeterminado eu não podia fazer nenhuma atividade de trabalho, né? E porque a minha condição, mesmo eu tendo voltado a andar, eles achavam que eu poderia, sim, no futuro parar de andar, porque era uma condição assim bem delicada. Só que graças a Deus isso não aconteceu, né? É claro que mesmo tendo esses atestados, atestando tudo isso, que serviu mais de prova, né, do que tinha acontecido comigo, eu não fiquei esperando não, eu fui atrás, assim, eu sofri mais ou menos uns 3 anos com depressão devido à perca do meu pai, do que tinha acontecido, e eu decidi me reerguer, fui atrás de trabalho, fui fazer uma faculdade, né? E depois disso que aconteceu, o acidente, que eu fiquei sofrendo com dores e tudo, surgiu aí uma síndrome de dor crônica, que é a fibromialgia, né? A fibromialgia eu já trato mais ou menos aí uns 14 anos que eu tomo a medicação para controlar a crise de dor, a sensibilidade na pele também, né? Muita dor no corpo e a sensibilidade na pele. Depois disso, com o tempo, depois que eu já tinha me casado e tudo, quando a gente estava próximo para vir pro Japão a primeira vez, eu fiz os exames para estar vindo para cá, para saber como que tava, né? Se eu tava bem. Aí foi constatado que eu estava com lúpus eritematoso sistêmico, né? E por que que deu isso, né? Não tem uma causa assim certa, né? Pode ser genética, pode ser causado por fatores ambientais, né? Eu vou ler aqui mais ou menos uma explicaçãozinha para ficar bem. O lúpus é uma doença inflamatória, autoimune. Autoimune, gente, é que não tem cura. Ela entra em remissão, mas ela pode voltar a qualquer momento, seja por uma infecção, qualquer coisa ela pode voltar, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rim e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode matar, tá? E, assim, muito dolorido, é muita dor. Eu carrego muita dor, gente, de verdade. Por isso que, às vezes, assim, pra mim, trabalhar é um pouco sacrifício mesmo, sabe? Tipo assim, é um sacrifício que eu faço todos os dias, porque a fibromialgia, ela causa muito cansaço físico. E eu não tô dizendo, assim, que é um cansaço só do trabalho, é uma exaustão. Exaustão é aquela que você chega, você dorme, você faz suas coisas, mas ela nunca sai, você tá sempre cansada. Então eu levanto de manhã já com aquela exaustão, aquela canseira. Leva alguns minutos assim pra mim, pros nervos, as articulações ficar mais ou menos assim, passar um pouco aquela fraqueza, sabe?
Então, todo dia é um sacrifício. E o lúpus, mesmo ele estando em remissão, ele causa dor nas articulações também. Então, tem vários sintomas, assim, que tipo, no meu dia a dia, eu tenho que sobreviver a esses sintomas. E com o tempo, como eu vim para o Japão e tinha dado, né, o lúpus, tinha que fazer uma investigação mais adequada, eu não fiz, fui trabalhando. Depois de 1 ano, eu comecei a sofrer com pressão alta, e foi já devido ao lúpus não tratado. E aí começou vários sintomas, e aí eu procurei um médico. Nessa época eu já estava morando em Ichizen, em Fukui, e daí ele falou assim que era o lúpus, né, que eu tinha que fazer um tratamento. Só que a gente achou muito difícil continuar o tratamento no Japão, então eu voltei pro Brasil, né? Foi por esse motivo que a gente voltou naquela época para o Brasil, para mim continuar o tratamento. E lá eu fiz o tratamento adequado, né, com a medicação. Eu tomo hidroxicloroquina para o lúpus e o pregabalina para a fibromialgia. Só que nesse tempo, né, eu comecei a sofrer de pressão alta, então eu tomo 2 remédios de pressão alta, que é o alodipino e o omerzatana, né, que agora, não muito tempo, eu tive que, o médico receitou ele pra mim. E também a hipotireoide, né, então eu tomo a medicação. Então essas doenças, a hipotireoide, fibromialgia e a pressão alta, ela é crônica devido ao lúpus. Então eu tomo várias medicações durante o dia para ter um dia mais ou menos normal. Mesmo assim, os sintomas ainda, eu sinto sintomas, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Agora com o lúpus em remissão, mesmo assim eu tenho que tomar uma medicação pro resto da minha vida. Continuo lutando, graças a Deus. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma tradutora muito boa, a Bia, que ela procurou a clínica de reumatologista aqui e achou em Cane, e ela me acompanhou, né? Agora, atualmente, ela não está morando aqui nessa cidade, mas foi, graças a Deus, deu tudo certo. Referente à medicação, é muito cara, né? Mas como o Silas explicou, tem essa ajuda aí que nos ajuda muito. E assim, gente, eu vou lutando, né? Como vocês têm acompanhado o nosso canal, vocês sabem que depois disso aconteceu que eu tive alguns problemas de saúde, né? Se você não assistiu esse vídeo, pode correr aí um pouco mais para baixo, vai ter vídeos aí do Hospital Grande em Minokamo, né? Tive uma suspeita de câncer, depois eu tive um outro problema que eu estou gravando um vídeo aqui e vou colocar pro canal para vocês também. Então, assim, eu sou muito sensível, infelizmente, né? Mas a gente vai sobrevivendo, né? A gente não pode deixar se abater por isso, tem que sobreviver, tem que lutar para conseguir suas coisas, né? Tentar viver uma vida normal, na medida do possível, né? E assim a gente vai se cuidando. Eu espero que essa explicação um pouquinho, né, resumida, seja de informação para vocês, né? E é isso daí, gente. A gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, tá bom? Isso. A gente quis explicar um pouquinho para vocês, né? Às vezes fica meio perdido, né? Porque, por que o Silas Solange só vive no médico, no hospital? Então a gente quis gravar esse vídeo também. Por que eu tenho que trabalhar? Por que será? Porque eu preciso, gente. Não tenho o que fazer. Tem que fazer, né? E a vida segue. É isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. E conforme a gente vai indo e convivendo aqui, a gente vai postando mais vídeo pra vocês também. Tá bom? Até o próximo vídeo.